Como a minha mãe falou, a palavra é o Cristo vivo, que muda os nossos corações, as nossas vidas, muda quem nós éramos. E somente quando nós deixamos essa palavra adentrar ao nosso coração. Porque a gente pode ouvir, mas não praticar. Nós podemos saber quem Jesus é, mas não conhecê-lo. Podemos dizer viver esse Cristo, mas podemos não praticá-lo em nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês lembram, domingo passado eu preguei uma mensagem dizendo: a fé é prática. Amém? Não vou perguntar quem lembra, porque nossa memória é aquilo que nos engana. Por isso, se você puder, anote no caderno, anote as melhores formas possíveis para que você possa lembrar aquilo que Deus está falando com você. A sua memória é ótima, mas o nosso coração é enganoso. Esses dias atrás eu estava ali com o Rodrigo falando uma mensagem que eu ouvi lá no Bambu. E ele perguntou: mas o que o pastor disse? Cara, foi uma mensagem assim que tipo poderosa. Ele: mas qual que é as ferramentas para nos posicionar contra isso? Eu não lembro, mas eu anotei no meu celular. Eu estava sem o celular ali na hora, comecei a procurar, cheguei em casa, meu pai tinha botado o iPad dele para gravar a mensagem, coloquei para ouvir a mensagem de novo, glória a Deus, porque está gravada, porque minha memória me venceu. E era uma mensagem que tocou muito meu coração. A primeira coisa que eu fiz em casa, quando a gente ouviu, foi: mãe, tem o espírito de Amaleque aqui, a gente precisa nos posicionar contra ele, isso, aquilo. Passou 3 meses, minha memória já foi embora. Por isso, anote, coloque no caderninho, coloque um lembrete, coloque em algum lugar que faça você lembrar aquilo que a palavra de Deus quer que você viva. A palavra de Deus tem dito palavras maravilhosas para nós. Mas para pôr em prática, é necessário que você comece a fazer um esforço, que você comece a se direcionar para esse caminho. Quando eu e o irmão Ademilson estamos lá em Apucarana, reformando uma casa lá, eu vou falar para vocês: dá trabalho. E lembre-se, a palavra de Deus diz que você é uma casa que antes habitava o pecado e que hoje precisa ser reconstruída com a palavra de Deus. E reconstruir, do meu ponto de vista, dá mais trabalho do que construir. Porque construir, você faz a fundação, fura lá, faz o buraco, coloca as estacas, coloca o negócio, levanta o muro, beleza. Mas para reconstruir aquilo que foi construído, dá muito trabalho. E aí de vez em quando eu passo assim, eu olho o irmão Ademir, todo mundo está assim, olhando a parede de madeira. E o que está fazendo ele? Estou pensando, como que eu vou fazer para descolar esse negócio? Para desconstruir tudo isso. E a hora que ele vai pôr em prática, a gente pensou que eram uns preguinhos pequenos. Meu irmão, eram os pregos antigos, aqueles desse tamanho. Para arrancar, deu um trabalho, deu uma dor, deu uma força. Por quê? Porque reconstruir dá mais trabalho. E nós estamos em uma obra. E para que essa obra tenha frutos, para que essa obra gere algo novo, é necessário que nós destruímos para reconstruir aquilo que Deus quer colocar na sua vida. E eu preguei domingo retrasado dizendo: a fé, ela é prática, porque quando você não pratica a fé, você não entendeu o plano de Deus, você não está caminhando essa nova vida com Cristo Jesus, você ainda está andando os passos antigos, de novo, lembrando, quando o bebê está aprendendo a andar, primeiro ele engatinha, aprendeu a engatinhar, beleza, quando você vai ensinar ele a andar, ele não quer, porque ele já sabe engatinhar. Gera muito esforço aprender a andar, aprender a fazer coisas novas. A gente pega a Liz ali no fundo, coloca: vamos Liz, daqui a pouco ela se joga para trás, a fralda segura a queda e engatinha, porque ela sabe já fazer isso. Mas quando ela aprender a andar, e ela entender que aquilo ali é muito melhor e mais prático, e é da forma que ele foi criado a viver, quem aqui voltou a engatinhar alguma vez na sua vida aí? Eu já fiz algumas experiências aí, daqueles negócios de jovem, vamos engatinhar, mas gente, que dor no joelho, que negócio difícil, dá uma dor, fiquei uns 3 dias sentindo as pontadas, umas pedrinhas que bateu no meu joelho, isso que eu fiquei ali 15, 20 minutos. Nós precisamos aprender a praticar a fé, mesmo que ela seja difícil, mesmo que nós não possamos compreender. Quando nós praticamos a fé e aprendemos a andar sobre esses passos, coisas maravilhosas começam a acontecer nas nossas vidas.
Porque aí as tentações, elas vêm e a gente, ao invés de tentar fazer com a nossa força, a gente coloca a fé em prática, e a fé vence as tentações desse mundo. A fé vence aquilo que está tentando nos derrubar. A fé venceu Golias, não foi a pedra que estava na mão de Davi, mas foi a fé que ele praticou quando ele estava lá com as ovelhas. Nós vencemos as batalhas quando estamos vivendo uma vida de fé. Eu gostaria de falar para você nessa manhã, que as suas escolhas determinam se você vai ser uma bênção, ou se infelizmente, você vai ser uma maldição. Ai, Yohanan, que palavra pesada. Assim, não sou eu que estou dizendo, porque se fosse eu, você não podia nem acreditar em mim. Mas a palavra de Deus diz que quando nós caminhamos para a luz, quando nós determinamos que os nossos passos são pela fé, eles determinam que esse caminho na fé em Cristo Jesus, ele é uma bênção, porque Deus é a bênção em nossas vidas. E se nós não caminhamos esse caminho de bênção, logo caminhamos, lógica, caminhamos um caminho que nos leva à perdição. E é por isso que eu gostaria de lembrar você que a fé, ela é prática, mas é necessário que você determine os passos que você quer andar na sua vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no livro de Tiago. Não sei se você está prestando atenção, mas eu já estou há 3, 4 pregações só em Tiago. E Deus está falando muito com o meu coração, e espero que Ele esteja falando com você também. Porque Deus fala com aqueles que estão dispostos a ouvir. Tiago capítulo 4, do verso 1 ao 4, ele diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Amém? E só nesse texto aqui eu me lembro de ter feito umas 3 pregações nesse ano sobre Tiago 4, do 1 ao 4. Mas hoje Deus me levou a um ponto um pouquinho diferente, mas do mesmo ponto onde Deus quer falar ao seu coração. O cristianismo, ele é simples quando eu e você determinamos com verdade, com certeza, o caminho que queremos viver. Mas quando as nossas decisões, elas são dúbias, quando as nossas escolhas, elas não são verdadeiras, quando a nossa decisão, ela pestaneia, ela está tombando, ela está como um bambu, enverga para um lado, outra hora enverga para o outro, o vento bate para lá, vai para cá. Nós somos assim. Talvez você não, mas eu sou, né? Toda virada do ano, talvez você decida ali fazer algo diferente. Coloca lá fazer academia, e a academia se foi. Não, eu vou fazer algo mais simples, vou fazer um pilates, e não dá certo. Não, eu vou começar todo mês guardar duzentão, para ver o que vai dar no final do ano, e começa uma dificuldade, começa outra, duzentão não vai. A gente é fraco. A gente marca, não, eu vou me abster de algumas alimentações pela minha saúde. Digo eu, de passagem, diabético. Vou me abster de alguns doces, de algumas coisas que deveria ser a prática da minha vida. Mas aí me vem aquele pudim, me vem aquele doce maravilhoso. Aquele negócio assim que minha mãe faz, que minha mãe é cozinheira de mão cheia. A hora que ela faz assim, não vai dar problema. Eu tomo insulina. A insulina vai fazer milagre. E logo meu coração se rende ao pudim, a uma fatia, 2 fatias, e o pudim é bom demais, a gente esqueceu do sabor e come mais uma. E eu vou vendendo a minha saúde ao doce.
E talvez você venha vendendo a sua salvação por um pecadinho. Por escolhas. Não, mas pode deixar que eu garanto. Na juventude, todo mundo garante a saúde, porque é jovem, tudo acontece. Você levanta de manhã, faz tudo, faz força, puxa, faz acontecer. Chega no final do dia, dorme, acorda no outro dia, tá zero bala. Essa semana eu fui mexer com uma cerca, gente, dobrar um aço lá, nem parecia tão forte. Dobra, vai, enruma tal, não tem a ferramenta certa, e aperta, vai, isso ok, vai. No outro dia, meus dedos mal fechavam o garfo para comer. Eu tenho 30 anos, gente. Não sou tão velho. Mas a saúde vai indo embora, as certezas vão acontecendo e acontecendo. E aquilo que eu dizia, não, eu garanto, na juventude, antigamente eu caía de skate, blum, se estrupiava todo, no outro dia estava bonzinho, nem estava sentindo dor. Hoje, tem dia que eu nem fiz nada e estou sentindo dor. Ontem eu fui dormir em casa, mãe, passa o doutorzinho aqui, ó, que tá uma dor no meu pulmão. O que eu fiz? Ontem eu não fiz nada. Fiquei em casa, sem fazer nada. A juventude vai embora, as forças vão embora e as verdades vão se mostrando ao nosso coração. Talvez o pudim só roube a minha saúde, o que não é tão importante, mas é importante. Mas quantas vezes eu e você vendemos a nossa salvação por coisas pequenas? Tão pequenas, que às vezes você nem sabe por que você fez. Mas as nossas escolhas determinam se somos uma bênção ou se somos uma maldição. O nosso coração, diante das tentações, revela verdadeiramente quem habita no nosso coração. As tentações, elas não estão ao nosso derredor, as tentações, elas estão dentro de nós, porque lembre-se, havia antes uma casa construída sobre uma fundação do pecado, aonde o pecado não precisa estar lá fora, o pecado está dentro de nós. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem puros, tudo ao nosso redor será puro, mas se os nossos olhos forem maus, tudo ao nosso redor será mau. Dentro de nós. As tentações habitam onde você está ali fazendo aquilo que é correto e certo, na hora vem um pecado, vem uma mentira, vem uma ideia, e logo você já está fazendo, a hora que você vê, aquela construção da sua vida antiga está dominando novamente você. Mas nós precisamos nos posicionar contra estas verdades. Porque antes a casa construída habitava numa verdade que era o pecado, e nós somente sabíamos fazer aquilo que era pecado, mas hoje estamos construindo uma nova palavra, uma nova vida, um novo caminho, uma nova existência, na qual eu e você precisamos praticar todos os dias, porque senão voltamos àquilo que era anterior. Tiago fala, nós fazemos guerras. De onde vêm as guerras? Aonde vêm as contendas? Da onde vêm as brigas? Se não das paixões que estão dentro de você. Eu preguei no encontro dizendo o seguinte, aqui é fácil ser cristão. É fácil você ser uma pessoa boa, legal, que faz as coisas. A gente levanta, irmão, precisamos tirar as cadeiras. Todo mundo, os homens, pega as cadeiras e leva para lá. Aí chega em casa a esposa, marido, lava a louça. O bicho desaparece. A mulher pede o auxílio, dizendo, marido, eu preciso que você cuide do filho. E ele cuida com o filho assim, ó. Ou vice-versa, o marido chega para a esposa e diz, esposa, eu preciso da sua ajuda. E aí quando o homem fala, diz, a mulher não auxilia naquilo que ele precisa. Naquilo que ele pediu ajuda. Precisamos estar atentos às nossas decisões e às nossas escolhas. Se hoje você se pegasse diante de um espelho, quem você diria que você é? Será que você veria você mesmo? Ou você veria a imagem de Cristo Jesus? Porque se você olha ao espelho e você vê muito você mesmo, ainda há um caminho errado que você está trilhando.
As pessoas olhavam ali Jesus com os discípulos e diziam: a gente vai ter que precisar de ajuda. E eles colocaram Judas Iscariotes para ajudar, para indicar quem era Jesus, porque os romanos não sabiam quem era Jesus. Eram todos tão muito parecidos e iguais, tanto em fisionomia, abre aspas, mas pelos jeitos, pelas decisões, pelas escolhas, que eles olhavam os discípulos e falavam: a gente não sabe quem é quem. E talvez quando a gente está olhando para o espelho, a gente tenha visto muito nós mesmos, e não a Cristo Jesus. Yohanan, não tem como eu ver a Cristo. Tem. Quando as suas escolhas, você saber que você não está fazendo porque você é, ou por quem você está sendo, mas você faz as coisas porque Jesus transformou o seu coração. De vez em quando as pessoas pedem algumas coisas para mim, dentro de mim vem um assim, mas não vou fazer, daqui ninguém me tira. E lá em casa minha mãe de vez em quando pede um monte de coisa para mim, e dentro de mim eu não vou, não quero. E aí passam uns 2 minutinhos, minha mãe chamou para ir em tal lugar, daí eu já troco a calça, boto a camiseta, coloco não sei o quê, e aí minha mãe, vamos? Por mim, não vou, mas vamos lá. Lembra da história que a Bíblia diz lá, que diz um homem que fala, o servo chama ele para fazer tal coisa, ele fala, eu vou e não vai? Eu sou o outro, eu disse que não vou e depois eu faço. É eu. Yohanan, vamos em tal lugar. Bambu, meu pai, é um convite ou uma convocação? Porque se for um convite eu não vou. Não, é convocação, então acabou, já era, vamos embora. Quantas vezes as coisas são pedidas para mim, eu não quero fazer por mim, eu fico em casa sem fazer nada, paradinho lá no meu mundinho, do meu jeito, das minhas maneiras, dos meus trejeitos, sem ter conflitos, sem ter dificuldades, sem ter aflições. Mas quando eu olho para o espelho, eu me vejo fazendo algumas coisas, abre aspas, quando evangeliza alguém, eu olho e falo, meu Deus do céu, dentro de mim meu estômago está assim, ó, batendo, assim, ó, girando e quebrando, e aquela angústia, aquela dor, vamos falar de Jesus. Quando nós podemos olhar para os espelhos e olhar que vemos a Cristo, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nós sabemos que estamos caminhando um caminho que nos leva para a bênção. E a primeira coisa que você precisa trilhar nesse caminho, que você entendeu, que você precisa praticar a fé, que você precisa colocar ela em prática, determinar ela, que ela não é somente algo ao seu redor, mas que ela é a sua experiência de vida. Dá uma doença, a primeira coisa, oramos por ela. Dá uma dificuldade, levantamos em oração. Tem algo acontecendo na sua casa, vamos nos colocar em jejum e oração. Quando isso se torna uma prática, existência na sua vida, a Bíblia de Deus nos coloca que nós precisamos estar examinando a nós mesmos. Quando a sua fé já está prática, a Bíblia coloca dizendo, é necessário que você coloque em exame a sua língua. Vamos ler o texto da palavra de Deus lá em Tiago 3, do verso 1 ao 5, eu vou ler aqui, prestem atenção comigo, não precisa abrir a Bíblia. Diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês não sabem que nós os ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A primeira coisa que você precisa, como homem que decidiu viver a fé na prática da sua vida, é aprender a refrear a sua língua. Porque talvez nós somos muito bons em lembrarmos de palavras que foram ditas para nós.
porque ela nos bate, ela nos machuca. Quantos de nós lembramos de palavras que foram ditas por pessoas que amávamos, que colocávamos com respeito, que nós lembramos até hoje, e quando falamos e lembramos desses momentos, nos leva até gerar o sentimento que gerou naquela época. Talvez só comigo. Você não, memória não é boa para lembrar de palavras que foram ditas no passado. Mas eu lembro uma vez que eu estava sentado com a minha mãe, e minha mãe me disse uma palavra, assim, a gente estava numa discussão, numa briga, eu lembro muito bem de todos os detalhes, de todas as coisas ao redor, porque foi uma palavra que me impactou. Minha mãe me disse assim: Yohanan, você me decepcionou. Pegou, levantou, saiu, fechou a porta e foi pelo corredor. Gente do céu. Antes ela tivesse me espancado, batido, dado uma voadora, quebrado a vassoura, quebrado os arames de casa, jogado a geladeira, me joga da onde for. Dentro de mim vem meu coração fez assim, não sei quantos já passaram por isso, apertou. Falei, gente, palavras. Eu estava errado na situação, em tudo, mas né, na época a gente diz, não, pode achar que eu garanto aqui. A hora que ela diz, Yohanan, você me decepcionou. Bateu. E você sabe que muitas palavras que foram lançadas no seu coração, você lembra até hoje, o sentimento vem, o fato acontece, o fato aconteceu e ficou gravado na sua memória. Porque palavras são pesadas. Palavras são importantes, mas normalmente você só lembra das palavras que foram lançadas contra você. E se esquece das palavras que você lançou ao mundo, e não se responsabiliza por essas palavras. A palavra de Deus nos coloca que ali como um incêndio, a nossa língua tem poder de criar situações na nossa vida que nos colocam em situações muito difíceis. Da mesma forma, essa mesma língua consegue dizer palavras que nos levam para um caminho de vida. E muitas vezes essas palavras é o silêncio. Um homem que precisa, um homem que quer viver a sua vida, vivendo uma vida praticando a fé, é um homem que precisa entender que precisa refrear a sua língua, ela precisa refrear aquilo que está dentro dele, porque dentro dele talvez só tenham palavras de morte. Talvez dentro dele só tem palavras que geram confusão. Lembre você da sua adolescência, quando você ia brigar com seu pai, você estava cheio de razões, nenhuma boa, mas cheio de razões, e começa a discutir, começa a brigar, começa a quebrar o pau, e talvez você até estivesse certo, mas porque você retrucou, você estava errado. Quantas vezes lá em casa minha mãe ia brigar comigo, eu tinha razão daquilo que eu estava fazendo. Mas ela começava a brigar, eu começava a retrucar. Aí ela começava a aumentar o tom. A hora que eu estava aumentando o tom, daqui a pouco a gente estava brigando porque eu estava desrespeitando ela e não pelo aquilo que tinha acontecido. E aí, vamos lá, vara corre, fica lá, toma bronca, 6 meses sem computador, naquilo que nos dificulta a vida, porque eu gostava de computador. E eu tomei tudo isso por causa daquilo que a gente estava discutindo? Não, mas porque eu desrespeitei ela. E aí a gente vai tendo sabedoria, vai apresentando, vai crescendo, vai ficando mais velho. E a gente já teve algumas discussões. E aí a minha mãe falei, Yohanan, você não vai falar nada? Eu falei, mãe, se eu falar, eu estou sendo desrespeitoso. Então eu prefiro ficar quieto. Mas se eu não falar nada também, eu estou aceitando aquilo que você está falando. Então não dá certo, mãe. A gente precisa chegar no impasse. Posso falar agora? Temos que chegar num acordo, desculpa. E aí, beleza, então eu vou falar tudo e depois você fala. Aí a gente começou o quê? Chegar num ponto de maturidade, de comum acordo entre pessoas que são adultas. E aí as discussões em casa mudaram, porque agora minha mãe não estava discutindo mais com uma criança, mas estava discutindo com um homem. E aí a guerra começou a ser mais difícil para ela, porque agora é uma guerra de ideias, não uma guerra de quem tem a verdade ou a certeza, porque algumas coisas que ela vive pela experiência que ela teve com Deus, mas que se eu colocar na minha vida, não é a experiência que eu tenho com Deus.
A Bíblia nos coloca em algumas pessoas que ele diz para Sansão, não corte o cabelo. Jesus disse para você não cortar o cabelo? Não, é para Sansão. Só que para Sansão é a verdade dele, então ele não podia cortar o cabelo. E isso não significa que eu não posso cortar o meu cabelo. É necessário que você tenha experiências com Deus para que você não viva a experiência do próximo, porque a experiência do próximo talvez seja aquilo que está te oprimindo. Não queira jejuar e orar o quanto a minha mãe ora, porque isso foi Deus que pediu para ela. Mas o problema é que você não sabe o quanto você tem que orar e o quanto você tem que jejuar. Mas se você coloca a régua que Deus pediu para ela, para você se torna opressão. Porque eu tenho que fazer. E você não entende que você ora e jejua, porque Deus colocou isso em você como uma ferramenta para que você cresça, uma ferramenta para que você entenda o coração do Pai. A gente coloca jejum na igreja não é porque a gente é ruim. A gente coloca jejum aqui porque a Bíblia de Deus diz, a palavra nos anuncia, que quando a igreja orou por Pedro, as correntes se abalaram, o inferno se abalou e Pedro saiu vivo. Mas quando a igreja se omitiu, homens e mulheres morreram na prisão porque a igreja não se levantou em oração. Então, quando a igreja coloca um jejum e oração, não entenda como opressão na sua vida, mas entenda como uma vontade de Deus para fazer a vontade dEle na sua vida. Nós precisamos entender que precisamos frear a nossa língua, porque às vezes nós falamos aquilo que não entendemos. Deus dá uma direção para minha mãe e a gente quer retrucar a direção que Deus deu para ela, mas talvez não seja nem para você viver aquilo. Talvez Deus dê uma direção para você e muitas vezes nós como pastores precisamos colocar um pé atrás. Já falei para o Diego algumas vezes, Diego, chega de vez em quando umas pessoas que falam assim para mim, Deus falou comigo. A hora que a pessoa chega falando, Deus falou comigo, eu falo, se Deus falou com você, meu irmão, vai e faz. O que você está fazendo aqui discutindo comigo? Vá fazer, se Deus falou, está falado. Mas muitas vezes nós utilizamos Deus como um selo de garantia nas nossas vontades. Nós não sabemos aquilo que Deus está falando. E muitas vezes a gente devia refrear a nossa língua naquilo que nós estamos falando, porque quando nós refreamos a nossa língua, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos sábios. A palavra de Deus nos diz em Tiago, que nós precisamos aprender a frear este monstro, essa besta, esse algo que está destruindo a minha e a sua vida, porque quantas vezes você sabe que dentro da sua casa, vocês, marido e mulher, brigam por uma palavra que foi colocada de mau jeito, se torna um vulcão em explosão por causa de uma frase, de algo, uma vírgula, uma sentença que você colocou um ponto de exclamação e na verdade era uma pergunta. Não sei vocês, mas eu tenho um pai e uma mãe, lá em casa de vez em quando tem umas brigas, umas coisas lá, que eu olho assim, meu pai fala, eu olho para o Yosef e falo assim, deu ruim. Era ponto de exclamação e ele mudou para pergunta, ou o contrário. E minha mãe, ela, pronto, foi, já era. E começa, aí eu fico olhando para o Yosef olha para mim, assim, vamos, corre daqui que vai dar ruim. É normal. Acontece, às vezes o marido está querendo falar de um jeito, e a esposa está ouvindo de outra maneira, ou a esposa está falando de uma maneira, e o homem está no mundo do nada, e não está ouvindo nada. E era para ele estar ouvindo. E batalhas e guerras se levantam nessas situações. Porque um homem e uma mulher não tiveram sabedoria de ficar em silêncio. Minha mãe lá em casa, muitas vezes, meu pai chegava atribulado com umas brigas da igreja, uma situação dos conselhos, o negócio pegando fogo. Minha mãe falava, sempre que o Lael chega, eu espero ele passa lá 1 hora.
1h30, talvez 2, 3, 4, 5, 6 horas, com a cabeça pegando fogo. E minha mãe deixa para conversar no outro dia. Porque ela sabe que se ela falar agora, ele não vai responder nada com nada. Vai ser um sim, sim, não, não. E ela quer atenção na resposta que ela está perguntando. E vice-versa também. Nós precisamos aprender a refrear a nossa língua e entender que o silêncio nos torna sábio. Porque na sabedoria da minha mãe, ela entendeu que o meu pai, depois que chega num problema, ele entra numa caixa do nada, que ele desliga, que você chama ele na frente dele, Lael Meireles de Andrade, e ele está olhando para o nada, para o vazio. E eu faço isso lá em casa. Gente do céu, cadê ele? Está onde? Meu pai, bora! Ele, o que foi? Não, você tem que fazer aquilo. Ele, é? E volta. Precisamos aprender a frear as nossas línguas, porque as nossas línguas começam guerras dentro de casa. Começam batalhas ao nosso redor, que se você tivesse permanecido em silêncio, aquilo não teria acontecido. Quantas brigas de trânsito acontecem por uma palavra errada? Morte é o menor dos resultados, hoje em dia. Por palavras lançadas erradas. Já falei aqui, no acidente que aconteceu, o cara bateu, estava errado, eu saí, peguei e perguntei para ele, você está bem? Ele, não, porque minha moto, você está bem? Blá, 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 blá. Você está bem? Como que você está? E blá, 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 querendo brigar e querendo não sei o quê. E eu, cara, a moto a gente resolve, tem seguro. Você está bem? Ele, não, acho que estou bem. E daqui a pouco chegou outro motoqueiro, os caras querendo fazer furdúncio, o próprio motoqueiro que fez, bateu em mim. Não, calma, está tudo bem, está tudo tranquilo. Por uma palavra de se importar. E por muitas outras que eu fiquei em silêncio, porque a hora que bate, acontece, eu já pensei, meu Deus do céu, vou ter que pagar esse seguro. A gente pensa no bolso, a gente pensa nos bens materiais, a gente pensa que tem aquilo que está ao nosso redor. Mas pelo silêncio, algo me fez se tornar sábio naquele momento. E a palavra de Deus nos indica que nós precisamos frear a nossa língua. A língua, ela é difícil de domar, é mais difícil do que um animal selvagem, mas eu e você precisamos aprender a colocar a nossa língua na cruz de Cristo. Minha mãe sempre diz isso. Outra frase que ela diz é, Jesus está te olhando. Se Jesus estivesse falando através de você, será que Jesus estaria falando essas palavras? Será que Jesus estaria dizendo as mesmas palavras que você está dizendo para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu chefe, para o seu patrão? Às vezes teu patrão não presta, teu patrão é enviado do demônio, abre aspas. Mas não é porque ele foi enviado pelo capiroto que você precisa se tornar um capiroto também. Seja luz naquele lugar e traga bênção para o seu chefe e libertação na vida dele. Porque aonde a luz reina, as trevas são dissipadas. Vamos ler o livro lá em João, capítulo 15, verso 4 ao 8, nos diz como nós podemos vencer a língua. João 15, verso 4 ao 8, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados.
Como eu e você podemos render a nossa língua ao Senhor, sempre parando para pensar o que Jesus faria, o que Jesus diria, o que Jesus irá fazer através da minha vida, quando eu escolho viver uma vida em fé, praticar a fé e estar no centro da vontade de Deus. O que Jesus faria no seu lugar? Quantas vezes a gente está lá em casa e a gente, como pessoas normais, estamos cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de coisa para fazer, não é, mãe? Aí chega uma pessoa, liga o telefone, eu, hoje não, sabe aquela pessoa que você atende, você sabe que vai ter que gastar no mínimo ali umas 2, 3 horas para, só de gastar, nem é para resolver o problema, é só para gastar. Toca uma vez, hoje não. Aí toca a segunda, vamos lá, vai. Alô, e aí começa. Blá, 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 blá. Depois de umas 3 horas a gente pode dizer umas 2 palavras, né? Que a pessoa já vomitou tudo que tinha. Se nós permanecermos em Cristo, os nossos frutos serão de Cristo. De novo, olhando para o espelho, você consegue ver você ou a Cristo. Eu olho para o celular, a primeira vez que toco o celular eu não atendo, porque dentro de mim está o meu fruto. A segunda vez que eu atendo porque ali Deus já está movendo o meu coração. E eu entendo que eu preciso fazer aquilo que Jesus faria. Não porque é pesado, mas porque eu entendo que eu preciso permanecer nele, para que os frutos dele façam frutos em mim. Sejamos sinceros. Talvez como eu estou sendo aqui, muitas vezes o telefone toca e, gente, eu não quero atender. E talvez você passe por essas coisas porque você sabe que vai dar trabalho, vai dar dificuldade, mas não são os seus frutos, são aquilo que Deus está fazendo dentro de você, uma obra maravilhosa, e que eu olho assim, Deus me ajuda a mudar a tal ponto, que na primeira vez eu atendo já sendo um fruto do Senhor na minha vida. Porque a casa precisa ser transformada pelaquilo que Jesus é, e não pelaquilo que ele era quando vivia no pecado. A palavra de Deus nos ensina ali um pouco mais à frente, diz, é preciso que eu e você busquemos a sabedoria do alto, que eu e você entendamos que precisamos transformar as nossas vidas com atitudes. Para mim, que sou uma pessoa que gosto muito de casa, talvez a atitude seja atender o telefone. Eu não sei quais são as atitudes que levam você a demonstrar que Deus está mudando quem você é, mas é necessário que você escolha viver essa vida. Que você escolha viver uma vida buscando aquilo que é do céu e não aquilo que é da terra. Porque a terra nos diz que o único interesse que você busca é o próprio, mas o céu nos anuncia que quando eu e você nos derramamos pela vida do próximo, nos derramamos pelas necessidades dos próximos, quando eu e você decidimos que o outro é superior a nós, Deus vem ao nosso auxílio. Eu não sei quem consegue resolver mais problemas, se é você ou o seu Criador. Mas as nossas atitudes revelam a quem nós temos confiado as nossas vidas. Por isso que é tão difícil refrear a nossa língua, porque muitas vezes nós tentamos refrear a língua com a nossa força. Eu lembro quando a minha irmã tinha uns 14 anos, ela reuniu um grupo de meninas, e aí ela se reuniu com esse grupo de meninas e falou assim, vamos fazer um jejum. O jejum, no termo daquela época, era diferente do que a gente entende hoje, o jejum hoje. Ele falou assim, vamos fazer jejum do quê? A gente vai fazer um jejum de mentir. Pra gente, eu falo assim, meu Deus, que papo estranho, né? Já não era para mentir cristão, né? Mas beleza, vamos fazer um jejum que não pode mentir. Pega lá. Misericórdia. E foram. No primeiro dia, gente, todas as meninas ligaram para minha irmã com problema. Todas elas estavam mentindo. Segundo dia, mesma coisa. Terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia, mesma coisa. Parece simples e a nossa vida cotidiana, mas nós somos mentirosos profissionais.
se nós deixarmos a nossa vida guiar e viver da forma que nós estamos indo, sem tomar decisões e escolhas, tentando refrear o pecado com a nossa força, saiba que não vai dar certo. Não é levantando barricadas, levantando as espadas contra o pecado que nós vencemos. E aí a minha irmã teve uma brilhante ideia, passou aquela semana, deu errado para todo mundo. Todo mundo mentiu, todo mundo deu errado, ninguém conseguiu fazer o certo. E aí a minha irmã teve uma brilhante ideia e falou assim, não, a gente vai fazer um jejum diferente. O nosso jejum essa semana é focado em nós só vamos dizer a verdade. Aí passou o primeiro dia, as meninas ligaram para Nara, nossa, totalmente diferente. Agora a gente só pode dizer a verdade, agora a gente está falando uns negócios meio difíceis, está meio ruim, está dando umas brigas, está dando uma situação, mas agora a gente está focado em falar a verdade. E quando nós focamos em falar a verdade, nós logo esquecemos de mentir. Quando nós focamos em não fazer algo, tudo aquilo que nós fazemos é aquilo. De novo, já pratiquei diversas vezes. Pensa num limão sendo cortado. Todo mundo, limãozinho. Agora coloca ele em cima do torresminho assim, ó. Não pense sobre isso. Todo mundo já pensou e já foi. Agora pega aquele torresminho. Não pense nisso, mas assim, ó, colocando assim junto com uma coca gelada. Não pense. Todo mundo já pensou e já foi. O cara pegou a coca, bebeu, colocou um arrozinho, mandioca, fez o prato perto do almoço. Misericórdia, Hanan. Comida de novo. Não pense sobre o torresmo. Tu não pensa no torresmo. Quando nós focamos em não fazer algo, tudo que nós fazemos é aquilo. Quando nós focamos em não pecar, tudo que a gente faz é pecar. Quando você foca em tentar não fazer o que é errado, você só faz o que é errado. A palavra de Deus diz, não tente frear a sua língua com a sua força, mas busque fazer aquilo que é bom. Busque falar a verdade, porque quando você fala a verdade, você para de mentir, porque você está focando a sua força em falar a verdade. Quando você tenta servir ao próximo maior que a si mesmo, e você começa a seguir o mandamento, não porque aquilo é pesado, mas porque começa a ser a prática da sua vida. Não é através da sua força, mas é através dos princípios da palavra de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para o espelho, nós precisamos olhar para Cristo e não para nós. Porque quando nós estamos olhando para nós, saiba que tudo aquilo que você pode fazer, não presta. Ah, mas Johanã, eu sou um novo homem, que também não presta. Ah, mas eu já melhorei muito, mas não presta ainda. Não, mas eu já estou 50 anos crente, mas não presta também. Eu conheço uns pastores aí que tem mais vida de crente do que vivem vida normal. Não, nasci na igreja. Minha mãe me pariu lá atrás da igreja. Então eu sou mais crente do que normal. Aí você olha o caminho dele e fala, que bom que Jesus faz a obra, né? Porque é tão perdido como antes. Nada mudou, nada melhorou, tá a mesma coisa. Porque as tentações vêm de dentro. E não tem um homem que possa vencer as tentações, senão aquele que se rende a ver a imagem de Cristo no espelho. Como podemos refrear a nossa língua quando eu e você decidimos permanecer com os nossos olhos fitados no Senhor? E não desvanecer, não pestenear, mas manter os olhos fixados naquele que é o nosso Salvador. Pedro, quando estava olhando para Jesus, ele andou, pulou do barco, andou sobre as águas e a tempestade batendo, e está tudo quebrando ao redor, está tudo numa guerra, tudo, meu Deus do céu, uma tempestade. E Pedro olhando para Jesus, andando, sobre o meio da adversidade, no meio da guerra, no meio da batalha, porque os olhos estavam fixados no Senhor. Ele não estava focado em não afundar, ele não estava focado em não ali alguma coisa. O olho dele estava em Jesus, os milagres estavam acontecendo. Mas quando ele olhou para as situações que estavam ao redor, ele o quê? Vamos lá, igreja. Tá difícil, vamos lá, tá frio, mas quando consegue, ele veio o quê? Por quê? Parou de olhar ao Senhor e começou a olhar ao seu redor.
Como podemos frear a nossa língua? Quando nós temos a certeza que ela está no comando de Cristo. Quando Jesus comanda a nossa língua, você não tem dúvidas que você vai ficar em silêncio por muito tempo. Porque muitas vezes aquilo que você quer falar é aquilo que está saindo de dentro de você. E não é aquilo que Jesus quer falar através de você. A sabedoria, ao falar, ela nos leva a entender que precisamos ser puros, pacíficos, mansos, gentis, amigáveis, cheios de misericórdia, cheios de bons frutos, imparciais e sem nenhum fingimento. E agora eu gostaria que você respondesse uma pergunta, mas não responde. É só aquela pergunta para ficar na nossa mente. Nem levante a mão, nem nada. Se você tivesse que responder, quem tem guiado a sua vida, qual seria a sua resposta? Aquele que tem guiado a sua língua, a sua prática de vida. Lembra, as tribulações, as tentações vêm revelar aquilo que está dentro do nosso coração, mas nós devemos nos posicionar contra isso. Mas quais são os resultados que você está tendo na sua vida? Eles demonstram o quanto você está vivendo Cristo na sua história. Yohanan, como que eu posso mudar essa existência? Yohanan, como que eu posso mudar essas verdades? Porque eu estou tantos anos na igreja, mas parece que eu sou um homem diferente, uma pessoa diferente, mas os meus frutos são iguais. Talvez a gente consiga alcançar alguma coisa ali, uma coisinha melhor ali, uma coisa diferente ali, mas ainda parece que os frutos são os mesmos. Porque talvez eu e você estejamos sim buscando aquele que é a videira verdadeira, mas os frutos que nós estamos gerando são frutos que nos levam à guerra. Yohanan não gosta daquela pessoa, Yohanan não gosta daquela pessoa, eu tenho uma inimizade com aquela pessoa, eu tenho uma briga com aquela outra, eu tenho uma dificuldade com aquilo ali, eu não consigo falar com tal pessoa. Os seus frutos são de quem? Se tivéssemos que responder essa pergunta, seus frutos são aqueles que buscam a natureza de Deus, da sabedoria, da celestial, ou talvez os seus frutos sejam ainda frutos que vêm da maldade, que vêm da inveja, da amargura, do espírito de rivalidade, que vêm ainda das coisas desse mundo, da sabedoria terrena, daquilo que nós podemos olhar e dizer aqui nessa terra, isso não vem de Deus. Yohanan, como que eu posso vencer essas verdades? Como que eu posso vencer essa batalha contra a minha língua, contra a minha carne, contra o meu coração, contra a minha vontade? Lembre-se, eu disse no começo, é mais difícil reconstruir uma casa do que construir ela do zero. Yohanan, dá muito trabalho, dá muito trabalho reconstruir. Falei para minha mãe na janela, eu estou reconstruindo uma janela, gente, demorei um dia para preparar a janela para pintar. E no final desse dia eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, da próxima vez eu compro uma nova. Porque seria muito mais fácil. Mas esse não é o caminho. Peguei, no outro dia tinha outra janela. E começa, lixa, vai, limpa, corta os quadradinhos do papel, coloca na janela, passa fita crepe. O irmão só olhava assim, meu Deus, quanto está trabalhando, não está fazendo nada, porque para mim estava inutilidade, só botando papelzinho na janela. E aí pegou, colocou a janela na parede, a hora que eu olhei a janela na parede assim, primeiro dia, meu Deus, que coisa linda, olha que maravilha. Não está batendo mais o vento dentro de casa, porque quem já tirou uma parede de casa, no frio que estava em Apucarana, não sabe, mas nós sabemos que o vento entra cortando. Estava um frio danado. E a hora que a gente botou a janela, ficou um teto lá em cima ainda sem fechar, mas a gente, nossa, já é outro clima, já é outra visão, olha que coisa maravilhosa. Peguei foto, mãe, olha isso, mãe, olha! Reconstruiu, colocou, o vento parou de bater.
Olhei para aquela janela e, nossa, que maravilha, agora o vento já resolveu. Falta o reboco, falta passar a segunda vez da pintura, falta fazer um monte de coisa na casa, que hora que eu parei de novo, no outro dia para olhar a casa, e falei, nossa, mas como eu pinto mal, hein? Meu Deus do céu, tá cheio de falha esse negócio. Peguei lá a tinta, fui dar mais uma segunda mão, terminei, falei assim, nossa, agora ficou bom. Depois do almoço, olhei de novo, mas tá feio ainda. Meu Deus, como eu reconstruir, dá trabalho. Mas eu falei para o irmão, se alguém reclamar dessa janela, meu irmão vai levantar uma guerra comigo, vocês não têm noção. Porque eu que botei essa janela aí, se você reclamar da janela, arranca ela daí, faz melhor e bota no lugar. Como não vai ter um corajoso suficiente para fazer isso? Reconstruir dá trabalho, mas quando você vê o resultado da obra, não sua, mas daquilo que Deus está fazendo na sua vida, você olha e vai, meu Deus, Deus é poderoso, hein? Porque aquela traste, aquela pessoa que falava o que queria, aquela pessoa que andava daquela forma, a pessoa que se vestia dessa forma, a pessoa que andava por esses caminhos, você olha e fala, é obra de Jesus, porque, meu Deus! Dá trabalho, dá! Mas não é um trabalho que você faz sozinho, é um trabalho que Jesus está fazendo em você. Quando? Quando você se posiciona a viver essa verdade. Quando você se posiciona em ser uma pessoa diferente nele, nas forças e na capacidade que ele pode fazer em você. E é por isso que quando eu olho para o espelho, tem um Yohanan lá, não dá para ver materializado Jesus, mas eu olho os frutos que ele está fazendo e falo, é só Jesus que está fazendo isso. Porque por mim, Yohanan, como vocês sabem, sou tímido, não gosto de conversar com pessoas. Se a pessoa não fala comigo, eu não falo com ela, e está tudo bem. E está ótimo. E aí você me pega de novo essa semana, fui no mercadinho, gente do céu, que dificuldade. Os caixas têm alguma coisa. E aí, tudo bem? Tudo. Para mim está ótimo, porque ela começou a conversa. Aí ela começa a falar, e aí, como tá? Tá frio, né? Chegar. Era só isso mesmo, agora é só o CPF e o cartão, débito, crédito, vamos embora? E aí começa a falar, e conversa, como está a semana, está bem, tudo bem com você, como está? Eu estou meio triste, misericórdia, era só falar que está bem, não precisa, sabe, guarda para você, eu guardo também os meus. Lá em Apucarana, no Alvorada lá, acho que é Alvorada no mercado, e começa a conversar com o caixa fala, você está bem, tudo, cara, confia em Deus, ele, não, que Deus, não, confia em Deus, cara, Deus pode mudar a sua vida, por que eu estou falando isso? Eu estou pirando, está ficando mais difícil a minha situação, Deus pode mudar a sua vida, cara, confia nele. Ele é verdade, né? Acho que eu vou voltar para Deus. É isso, volta, vai. Volta mesmo, tchau. Não, mas você não pode orar? Vou orar. Seu Deus, abençoa a vida dele, ajuda ele a voltar ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Aí eu olho, entro dentro do carro, vou sair do carro, mas que enrascada que você me bota, Deus. Meu Deus do céu, eu queria estar lá, eu queria voltar a pintar aquela janela que está dando um trabalho, mas tem que vir aqui falar com o caixa, eu só queria comprar um pão. E aí Deus falando comigo, você não queria que eu te usasse? Você não pediu para que eu fizesse da sua vida os meus caminhos, as minhas escolhas? As minhas escolhas são diferentes das suas. E aí, o que era para ser rapidinho, voltar para o sítio, já parei, liguei o carro, abri a janela. Então vamos lá, né, Deus? Pode bater, porque eu não presto mesmo. Afinal, eu olhei, Deus, obrigado, porque a sua obra em mim tem sido maravilhosa. Os frutos que o Senhor tem feito frutificar em mim, porque eu sei que por mim eu não dava fruto nenhum. Mas os frutos que o Senhor tem feito no meu coração tem mudado aquele Yohanan que era um homem tímido, um homem vergonhoso, um homem quieto, a se tornar um homem que consegue conversar com o caixa, orar pelo caixa e falar, Deus te abençoe, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Como nós podemos então ser uma bênção quando nós decidimos viver uma vida de prática no caminho do Senhor?
se sujeitando a Ele, humilhando-se diante dEle, nos colocando, resistindo às obras do diabo, vencendo a tentação com a fé que Deus tem colocado no nosso coração, purificando o nosso coração, e olhando para o espelho e falar: Deus, eu oro ao Senhor que cada dia mais a sua imagem seja resplandecida em mim, não quem eu sou, não aquilo que está dentro de mim, não os meus frutos, as minhas vontades, não os meus desejos, o meu querer, mas que a sua obra seja feita na minha vida, para que eu possa agradar o seu coração e fazer a sua vontade nesta terra. De novo a pergunta: se você tivesse que dizer como tem sido a sua vida, a qual natureza você tem derrado a sua vida? Eu olho para o espelho e falo: Jesus está começando a aparecer, olha ali a mão ali, ó, está fazendo algumas coisas, olha essa boca, está começando a falar com o caixa, e gente, eu não sei você, mas eu estou me vendo, daqui uns 30, 40 anos, eu igual meu pai, indo para o mercado conversar com os caixas, e dentro de mim, minhas tripas já começam a se mexer assim: não faça isso, porque não sei você, mas para mim dá uma dor assim, lá dentro, ter que conversar com as pessoas que eu não conheço, e eu olhando assim, e Deus assim: vai ser pior do que isso, não vai ser só no caixa. Eu falo assim: eu não sei o que Deus tem planejado, mas se eu permanecer no caminho dEle, a obra dEle será maravilhosa. Se coloque de pé. Você precisa escolher a quem você tem dedicado a sua vida. Talvez como Pedro, muitas vezes já preguei aqui, Pedro andou 3 anos com Jesus e andou, fez maravilhas, curou enfermos, viu os paralíticos andando, o vinho sendo multiplicado, aqueles que estavam ali presos por algo espiritual foram libertos. Pedro viu coisas maravilhosas. Mas na hora que o galo cantou, o coração dele revelou a quem ele confiava. Feche seus olhos. Talvez no dia a dia, você tenha dito que confia no Senhor, que você acredita num Deus poderoso, mas na hora que as dificuldades batem, o seu coração revela em quem você confia. Para Pedro foi um galo, talvez para você seja uma dificuldade financeira, talvez para você seja um boleto, talvez para você seja uma enfermidade, talvez para você eu não sei qual é aquilo que está fazendo revelar o seu coração, mas qual tem sido a sua resposta diante do mundo perguntar para você: você é discípulo de Jesus? Você parece com Ele, mas será que você é discípulo dEle? Qual tem sido a nossa resposta? Quando o mundo tem perguntado: cadê Deus? Cadê os filhos de Deus? Cadê os representantes de Deus? Quando o mundo clama por uma resposta, o que temos dito ao perdido? Aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa de algo, aquele que talvez precise de um abraço, talvez um se importar, um dizer um bom dia no caixa, talvez como eu ali, querendo voltar ao trabalho do dia a dia, mas Deus querendo falar com a pessoa. Qual tem sido a nossa resposta quando o galo, as dificuldades, quando o mundo pergunta: você é discípulo de Cristo? E nós sabemos as respostas que nós temos dado ao mundo, como filhos de Deus. E aí Jesus chega diante de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro. E talvez hoje, nesta manhã, Deus está chamando o seu nome, perguntando: será que tu me amas? Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus filhinhos que estão aí perdidos. Seja um representante daquilo que eu fui na sua vida, na vida do próximo, que eu irei fazer na sua vida e na vida daqueles que precisam.
Qual tem sido a sua resposta para o chamado que Deus tem colocado diante do seu coração? E muitas vezes você tem querido viver a sua história, a sua vida, e Deus está te chamando hoje, novamente. Seu Deus, nesta manhã, Tua palavra nos chama a nos entregar novamente ao Senhor, a praticar uma vida, entender que a fé ela é prática, entender também que nós precisamos nos posicionar e guiar a nossa vida, a qual natureza que nós queremos que seja aquela que vai vencer nas nossas vidas. Sabemos, Pai, que essa obra é muito difícil. É muito difícil mudar a nossa história, mudar o nosso coração, mudar as nossas vontades, mas nós sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor é quem está conosco. É o Senhor que está conosco quando nos levantamos, quando os gigantes se levantam. É o Senhor que está conosco quando o dia vira, e o Senhor está conosco quando nós vamos dormir. É o Senhor que nos dá sonhos, é o Senhor que guarda o nosso coração. Nós sabemos que o Senhor está conosco, e por isso, Deus, nós pedimos a Sua ajuda. Porque muitas vezes temos negado sermos seus discípulos. Mas nessa manhã, eu creio que todos aqui queremos nos posicionar, dizendo: Senhor Deus, faz uma obra diferente dentro de nós. Senhor, reconstrua essa casa, constrói essa casa no seu fundamento, na sua verdade. Senhor Deus, nós queremos nessa manhã declarar que queremos viver uma vida verdadeira aos teus pés, guiando, Senhor, segundo a sua verdade, olhando para o Senhor, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, mas vivendo uma vida em fé no Senhor, que o Senhor pode fazer, o Senhor está construindo, o Senhor está mudando a imagem que nós vimos nesse espelho, e que a cada dia nós possamos olhar no espelho, olhar a obra que o Senhor tem feito em nós.